Pessoal, mais um vídeo aí para vocês, tá certo? Choveu esses últimos dias, então tá com a terra pronta, então tô aproveitando para plantar. Vou plantar macaxeira nesse terreno aqui e vou plantar feijão de corda também. O que é um plantio de consórcio? É um plantio que a gente planta 2 ou 3 culturas junto. Como eu não tenho um terreno grande, então eu aproveito para plantar junto. Esse terreno aqui ele já tem palma plantada, como vocês estão vendo. E nesse intervalo entre as palmas, que tem aqui aproximadamente 2,5 metros de distância, de uma fileira de palma para a outra. Então nesse intervalo no meio eu vou plantar mais uma fileira de macaxeira e vou plantar de um lado e do outro uma fileira de feijão de corda, tá certo? E ainda mais, no espaço entre uma planta, entre um espaço aqui, ó, entre um espaço desse, entre um pé de palma, entre uma folha de palma e a outra, no meio eu ainda planto um pé de milho, ou seja, uma torceira de milho vai ser nesse lugar. Então, em cada espaço dessa aqui, eu uso todo esse espaço para fazer isso, tá certo? É um plantio consorciado, que a gente chama, tá certo? A gente aproveita bastante a terra. A palma, ela é por tempo indeterminado, ela fica o tempo todo, mas o milho é em torno de 90 dias. O feijão de corda também mais ou menos isso, entre 90 a 120 dias. Então, eles plantam, produzem e vão morrer, vai ser retirado, mas a palma fica, certo? Então a gente faz isso. Vou mostrando para vocês o passo a passo, como eu vou plantando cada um. Também vou mostrar para vocês como é o plantio da macaxeira, porque existe 3 tipos de plantio. Tem pessoas que plantam o rebolo, que é aquele pedacinho da maniva, todo enterrado na terra. Tem pessoas que plantam ela em pé, na vertical, no monte de terra. Tem pessoas que plantam o galho da maniva para fora, deixando fora o finalzinho da maniva, tá certo? Então eu vou plantar desses 3 tipos e no decorrer do tempo eu vou mostrar para vocês qual aqui vai produzir mais, aqui vai produzir menos, tá certo? Isso aí que vai levar um tempo, é claro que vai levar aí aproximadamente uns 8 meses para a gente ver isso, mas eu vou fazer esse plantio aí para tirar a dúvida de vocês. Uma das dúvidas que ninguém nunca mostrou é que também existe a semente da macaxeira, tá certo? Nesse momento eu não vou conseguir porque a macaxeira ela só vai começar a botar semente depois de 7, 8 meses, é que ela começa a produzir a semente. E eu nunca fiz o plantio pela semente, mas assim, no decorrer do tempo, provavelmente ainda no decorrer desses próximos meses, eu irei fazer esse plantio. Eu vou plantar da semente, para a gente poder ter conhecimento de como é a produção, se ela vai produzir, se não vai, entendeu? Essa é uma dúvida também minha, porque eu nunca fiz. Meus pais sempre plantou com o rebolo, enterrando todo na terra. Mas aí eu quero ver como é que vai funcionar se for plantado dessas outras formas e o plantio da semente. Por que eu estou falando da semente? Porque eu tenho uns pés de macaxeira ali em cima e eles produziram semente. E essas sementes elas caiu no solo e nasceram. Só que aí eu não deixei lá, eu terminei arrancando, tirei, entendeu? Mas aqui eu vou aproveitar depois para poder fazer esse plantio, para a gente ver qual é o resultado, tá certo? Desde já, conto com o like de vocês, se inscreve no canal, assiste os nossos vídeos e compartilha, tá certo? Vamos fazer esse pequeno canal crescer, para que eu possa poder mostrar um pouco mais da minha rotina aqui, do dia a dia, como é que funciona, tá certo? Essa partezinha aqui, tá certo? E eu vou mostrar para vocês. É aproximadamente 10 a 15 centímetros de profundidade cada cova, tá certo? Cada cova, com a distância aproximadamente de 50 centímetros de uma cova para a outra, tá certo? Como essa parte aqui eu estou plantando tudo junto,
Então tá tudo com 50 centímetros aproximadamente de uma cova para outra. Quando a gente planta em fileiras, eu gosto de plantar em fileiras duplas. Ou seja, 50 centímetros de uma planta para outra, de uma fileira para outra, e de 50 centímetros de cova entre covas. Porém, como eu falei que é dupla, as outras duas eu deixo 1 metro de distância, para que possa facilitar para a colheita e para fazer a limpeza, para tirar as ervas daninhas, para plantar, para limpar o mato. Então eu deixo uma distância de 1 metro de distância e 50 centímetros de uma planta para outra, sendo nas fileiras duplas, tá certo? Quantas sementes eu coloco por cada cova? Aproximadamente 3 sementes. E aí, sucessivamente, vai plantando 2, 3 sementes, 2, 3 sementes, certo? Então, é essa a forma que eu planto. Eu tô tentando fazer uma nova variedade de feijão, trazer uma nova variedade de feijão, que é uma que não enrama. Essa daqui o pessoal conhece aqui na região como meia rama, ou seja, ela não é aquela planta que enrama muito, mas ele costuma enramar bastante também, porque como são plantas juntas, elas sempre emendam, elas fecham até. E eu tenho uma outra semente, eu estou começando a ver se eu estou conseguindo fazer, juntar, né, a semente para mim poder plantar, porque muitas vezes quando a gente quer plantar uma semente dessa, não é fácil de encontrar, porque a gente vai aqui na central de abastecimento, pedir lá, perguntar às pessoas, e eles sempre dizem, não, pode levar, que essa daí é boa, essa daí não enrama. Mas aí quando a gente planta, aí é totalmente ao contrário do que eles dizem, tá certo? Então, às vezes, no meio do que a gente planta, tem sementes que... O que é que eu tô fazendo? Eu tô pegando exatamente na hora de fazer a colheita, colhendo essas vagens das que não enramam e separando já e plantando em outra área, em outro lugar, que é para poder fazer a semente para plantar. Bom pessoal, o feijão de corda plantado no espaçamento do qual eu mostrei para vocês, de aproximadamente 50 por 50. Então, quando ele nasce, que ele está aí aproximadamente com 20 a 30 dias, ele fica mais ou menos nesse dimensionamento. Observe que ele não fica tão próximo, tá vendo? Ele fica num dimensionamento muito bom e dá para a pessoa andar no meio, tá vendo? E facilitar os tratos culturais, tá certo? Então fica bom de limpar, fica bom de poder andar por dentro, e na época de fazer a colheita também fica muito bom, porque não é necessário ficar pisando em cima das plantas, tá certo? Então isso aqui é quando ele está na faixa de 30 dias de plantado. É claro, ele ainda vai crescer bastante, ele ainda vai crescer mais, mas mesmo assim ainda fica com espaço suficiente para a pessoa poder andar dentro do plantio. Bom pessoal, conforme eu fiquei de mostrar para vocês o plantio da mandioca ou macaxeira, tá certo? Então muitas pessoas usam tem 3 técnicas que é usada. A primeira o pessoal planta a parte do rebolo de aproximadamente 10 centímetros, todo enterrado no solo. Existem pessoas que plantam um rebolo, que é a parte da maniva, com 20 centímetros, sendo 10 enterrado e 10 ficado no lado exposto, do lado de fora. E também existe a técnica que o pessoal planta deixando a ponta, o finalzinho da maniva, ou seja, o galhozinho da maniva exposto também no lado de fora. Lembrando que durante todo o tempo que eu tenho de conhecimento, a gente sempre trabalhou colocando o rebolo enterrado, o de 10 centímetros. Por que a gente sempre trabalhamos usando os 10 centímetros? Porque, deixando bem claro que a quantidade de material usado para fazer o plantio é um pouco extenso. Enquanto 1 hectare de mandioca ou macaxeira plantado, ele dá aproximadamente 20 mil covas, no espaçamento de
1 metro de distância entre fileiras e 50 centímetros entre plantas. Então, observe que é um volume grande. Ou seja, quando você plantar 1 hectare de macaxeira plantado com a parte da maniva de 20 centímetros, vai dar para você plantar basicamente 2 hectares. Então, olha, é o dobro. E uma das dificuldades de quem vai plantar, pelo menos na nossa região, é a semente. Você ter realmente essa maniva de uma boa qualidade. E para você ter a capacidade de você plantar entre 1 hectare e 2 hectares, sendo que você tem que diminuir, por conta que se uma semente, que é um rebolo, se você dividir em duas, uma dá para dividir em duas, então enquanto você planta 1 hectare, vai dar para você plantar 2 hectares. Entendeu? Então, por esse motivo, na nossa região, aqui na região, todo mundo planta o rebolo de 10 centímetros todo coberto. Outra questão muito importante, eu vi em alguns vídeos e algumas pessoas falando: mas tem que colocar um enraizador nas covas. Gente, aqui o nosso trabalho da nossa região também é todo um trabalho orgânico, que é isso que eu deveria ter falado desde o início lá dos meus vídeos. Todo o trabalho que eu faço, que a gente mostra aqui, a gente não usa inseticidas, a gente não usa produtos industrializados, ou seja, é tudo produzido aqui na roça, tá certo? Se a gente quer um inseticida, a gente tem um inseticida que a gente faz aqui mesmo na roça, a gente usa as técnicas das próprias plantas e para acabar com tal praga que está acontecendo, tá certo? A gente usa sempre tudo orgânico. Mas por que você usa orgânico? É porque por conta de valores? Também valores, mas o nosso principal objetivo é a gente produzir um produto de excelente qualidade, mesmo que não seja aquele produto mais bonito do mercado, mas que ele seja um produto 100% orgânico, um produto 100% sem produtos químicos algum, ou seja, um produto para a gente consumir e dar para nossas famílias o melhor que a gente pode, certo? Então, esse é um dos objetivos. Esse é um dos principais objetivos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a questão das sementes. Ou seja, já do rebolo que eu tenho aqui. Que eu consegui cortar e está aqui. Da dinâmica do processo do plantio. Eu tenho aqui esses aqui. São um rebolo de 10 centímetros. Entre a média entre 10, 11, isso é uma média, tá certo? Então, qual a principal técnica que eu uso com relação a esse rebolo? Eu uso esse rebolo de aproximadamente 10 centímetros. No mínimo, ele tem que ter essa parte aqui, que é a borbulha, que a gente sabe que ela vai gerar uma planta. Que ela tenha no mínimo em cada rebolo desse 4 olho desse aqui, ó, que a gente sabe que é daqui que vai surgir a planta, tá certo? Então no mínimo ela tem que ter 4 desse. Então aqui, ó, tem um desse lado, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui tem 6, tá certo? Mas se a gente pegar um outro que tem um espaço maior entre um e outro, esse aqui, ó, a gente vai ver, ó, tem 1, 2, 3, 4, porque 1, 2, 3, 4, 4, como vocês estão vendo aqui, tem 4, e esses 4 aqui, desses 4 aqui vai brotar uma ou duas que é para formar nova planta. A outra observação tem pessoas que dizem: mas isso aqui tem que ser cortado de forma que fique 100% retinho, certinho. Bom, gente,
a gente corta de maneira simples, corta com facão, corta de um lado, corta do outro, tá certo? Observe que para se fazer um desse, esse aqui já tem 20 centímetros, olha o tamanho, ou seja, vai dar para praticamente a gente fazer dois, ó, dois. Então é exatamente isso aqui que eu falei, que enquanto você tem uma cova para plantar na vertical, desse aqui a gente vai ter duas covas. E essa é uma das questões da semente que a gente tem que ter, tá certo? Eu vou plantar, como eu disse para vocês, eu vou fazer o teste, tá certo? E a gente vai plantar, mas essa já é uma das grandes desvantagens, já é essa. A outra questão é essa daqui, com essa ponta do ramo. Essa ponta do ramo é um tipo de plantio, porque assim, eu estou fazendo porque eu já vi alguns vídeos do pessoal dizendo que plantam dessa forma. Eu vou plantar para fazer o teste, tá certo? Mas eu falo a mesma coisa. É uma planta, é um tipo de plantio de pouca vantagem, eu posso falar dessa forma. Até porque toda planta ela só tem um final da planta. Então, toda base da manilha você teria que jogar fora, a parte principal. E até porque é a parte mais firme, é a parte que te dá uma garantia que tu vai ter uma boa planta, um bom enraizamento. É essa parte mais firme, que tem um pouco mais de madeira. Essa parte aqui já é o terminal da planta. Vou plantar para fazer um teste, uma experiência, mas eu não acho que seja vantajoso. Essa é minha conclusão diante do momento que eu estou vivendo. É claro que cada lugar vai fazer o que está acostumado a fazer daquele lugar, daquela região. Qual vai ser o resultado? Essa aqui vai produzir mais do que essa, ou essa vai produzir mais do que essa? Bom, para aqui eu não vou saber dizer, eu não sei te dizer. Eu vou plantar para a gente ver. Eu sei que produzimos bem, produzimos hoje em média de 2,5 a 3 quilos de batata, né, no caso de macaxeira ou mandioca, depois de um período de 8 a 10 meses, de 2,5 até 3 quilos de macaxeira ou mandioca, com esse tipo aqui, que a gente trabalha com de 10 centímetros, da nossa região. E isso já é uma produtividade excelente para a nossa região, porque trabalhamos aí com a mão de obra, 90% das pessoas aqui trabalham com a mão de obra da família, da própria família, tá certo? A terra não é bem a terra como eu estou plantando, porque eu estou trabalhando em uma terra bruta praticamente, uma terra que não passou por aragem nem gradagem também, uma terra que a gente não usa adubos para fazer o plantio, e sim a matéria orgânica ou esterco de galinha ou esterco de bovinos, é o que é mais utilizado na nossa região, tá certo? E eu tenho uma outra forma que eu vou fazer o teste, como eu comentei no vídeo anterior, a questão do plantio por semente. Eu andando aqui dentro dessa minha macaxeira aqui do lado, plantado do lado, e aí eu já encontrei algumas sementes, conforme eu falei. Aqui está as sementezinhas, tá certo? Os frutos, e dentro desse fruto aqui tem a semente. Inclusive, quando eu andei ali, eu encontrei uma fruta dessa aqui que já estava seca. Então eu peguei e abri esse fruto e tirei a semente. Essa semente é exatamente esse fruto aqui, ó. Está nas minhas mãos. Essas são as sementes da macaxeira. Então eu já vou levar essas duas sementes que estão aqui em minhas mãos e vou levar para fazer um plantio. Não aqui, mas numa área que eu tenho de teste. Vou plantar, vou marcar o tempo
que eu vou plantar e vamos observar qual será o desenvolvimento. Eu sei que ela se desenvolve bem porque eu já vi lá essa parte que eu tenho de teste, algumas mudas que nasceram de semente, proveniente de semente. E as plantas foram as plantas bonitas. Mas como eu tirei ela muito pequena ainda, eu não vi desenvolvimento nenhum de batata, que é o fruto que a gente colhe. Eu não vi. Mas eu vou tentar fazer. Uma das coisas que eu tenho certeza e eu sei é que demora bem mais. Enquanto com esse aqui com 8 meses a gente vai ter macaxeira ou mandioca para fazer a colheita. Com certeza nessa daqui com 8 meses não vai ter. Tá certo? Então esse é a questão da parte da semente para a gente fazer a reprodução da mandioca ou macaxeira. A outra questão, como eu falei no início, é a questão do dimensionamento entre plantas. Existe algumas literaturas que diz que é plantado aproximadamente 1 metro de uma planta para outra. Porém, na nossa região a gente não usamos essas dimensões. A gente usamos de 50 centímetros entre uma planta e outra, entre uma cova, e a outra. O dimensionamento de 50 centímetros. E entre uma fileira e a outra, a gente usa um dimensionamento de 1 metro. Tá certo? Isso te dá uma garantia de aproximadamente 20 mil covas hectare, com uma produção aproximada de 40 até chegando a 60 mil quilos de mandioca ou macaxeira ano. Qual a diferença? A mandioca, que é a mandioca que a gente planta aqui, é a mandioca que é usada para fazer a goma, para fazer, que em algum lugar o pessoal conhece como polvilho, a farinha de mandioca, tá certo? E então, para a alimentação do gado. Já a macaxeira da nossa região que a gente planta, ela é para abastecer quitandas, mercados, é para o consumo humano, mas não na forma de farinha, e sim na forma de fazer, preparar ela em pratos, tá certo? Então é diferente, vai pegar a mandioca vai usar no processamento, na industrialização para fazer a farinha. No caso da macaxeira, ela vai ser usada para simplesmente cozinhar, cozinhar para comer. Então é claro que vai usar ela para fazer bolos, para fazer outros pratos, até os pratos típicos da região, mas o principal objetivo dela é o consumo de uma forma in natura, vamos dizer assim, de uma forma só que vai preparar, vai cozinhar e já está pronta para o consumo. Já no caso da mandioca, não, ela precisa ir para um processo de industrialização, onde será feita a farinha, que vai passar por um processo de assar, que vai ter que torrar essa farinha. No caso da macaxeira, da goma, ela vai ter que ser passada por um processo de lavagem para retirar essa goma, tá certo? No caso fazer a massa pulba, ela vai passar por um processo de fermentação para ser feito. Então tudo isso é um processo de industrialização, que no caso da mandioca, da macaxeira, ele não passa por esse motivo, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu tenho que fazer esse esclarecimento para vocês, tá certo? Vou mostrar para vocês o processo do plantio.
No caso do de 10 centímetros, a gente vai colocar ele todo no chão, todo na terra, e ó, vai pegar ela e vai colocar ela de maneira plana, de maneira horizontal, aqui ó, como vocês estão vendo, e vou jogar a terra por cima, tá certo? Esse é o plantio de forma horizontal. Vai pegar ela sempre na horizontal, como você tá vendo, e vou levar aqui ó, colocou ela na horizontal. Ela não pode ficar nem numa forma inclinada para frente e nem para trás. Ela vai ficar de forma horizontal no fundo da cova, tá certo? E aí vai ser coberto com a terra. Lembrando que essa cobertura, ela também não pode evitar que fique pedras em cima ou nas laterais da maniva que está sendo colocada, no caso da semente. Ela vai ficar só com a terra, tá certo? Já no caso desse tipo de plantio aqui, a gente vamos vir para cá. O que eu recomendo é puxar essa terra para cá, para que ela fique uma terra um pouco mais fofa durante o tempo e seja colocada ela no centro. E então ela vai ficar dessa forma, com essa parte, com essa haste para cima. Que eu não vejo diferença entre essa e a de 20 centímetros. A diferença entre essa e a de 20 centímetros é que essa vai ter os galhos, que é o final da planta, e essa daqui vai ser a base da planta, a haste da planta. Só que essa aqui vai ficar também com a média de 10 centímetros dentro do solo, e essa aqui também vai ficar com a mesma média dos 10 centímetros. Então vai ser colocado, certo? E vai dar tipo um ajuste, um apertozinho. Esse tipo de plantio, se você vai plantar na sua casa, na sua horta, 10, 12 plantas, 20 plantas, tudo bem. Mas se for para você fazer um plantio de 2, 3 hectares, é pouco provável que seja feito um plantio nessa escala, desse formato. Porque vai ocupar muita mão de obra. E mão de obra é o que mais encarece na hora do plantio. Tá certo? Vou para fazer esse outro plantio. Estou fazendo aqui, mostrando dessa forma, para que você possa ter realmente de como as formas de plantar. Eu vou plantar esses 3 tipos separado aqui e a gente vai acompanhar o desenvolvimento. Observando nesse tipo de plantio aqui, nesse da vertical ali do final e esse aqui da haste, observar sempre esse brotozinho, esse olhozinho aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês perceberem direito, que ele vai ter sempre que ficar voltado para o lado de cima, porque é claro que a parte que vai sair as raízes são dessa parte de baixo, então ela vai ser sempre voltado para a parte de cima. Então coloquei os 10 centímetros aproximadamente e coloquei para cima. A mesma coisa feito na segunda. Também olhei, observei e coloquei a parte de cima, certo? Então esse vai ser um acompanhamento que a gente vai fazer durante esse período. Então, desde já agradeço a cada um de vocês que
assistirem esse vídeo. Ficou um pouco longo, mas para poder mostrar todo esse processo do plantio, não tinha como ser tão rápido, tá certo? Então estou mostrando para vocês esse plantio. De antemão eu já vou mostrar, já posso mostrar para vocês o plantio que eu tenho aqui, que esse aqui é o que eu fiz todo de forma com ela deitada, né, em cima. Se você observar aqui, ó, a gente tem a distância de aproximadamente entre esse pé aqui e esse ali de 50 centímetros. Essa parte aqui é onde vai estar todas as batatas, tá certo? Essa parte aqui. Então fica todo dessa forma. O que nos ajuda aqui com relação à mão de obra é que a partir do quarto ao quinto mês ela fecha toda em cima, ela fica toda fechada, e isso aqui não é mais necessário a estar fazendo limpeza, porque a erva daninha aqui ela já não consegue mais vencer o plantio, tá certo? Então, de antemão, esse é o objetivo. A gente tem aproximadamente 50 centímetros entre plantas e 1 metro entre fileiras, tá certo? E o período de início de colheita aproximadamente aos 8 meses. Então, a partir dos 8 meses começa a fazer a colheita da macaxeira ou mandioca, tá certo? Lembrando que na nossa região a mandioca aqui, ela é tirada para a indústria a partir de 1 ano de plantio. No caso da macaxeira, não, a gente já começa a tirar, a colher antes, porque já é uma colheita mais lenta, não é uma colheita de nível de se colher 1 hectare, 2 hectares de imediato, não, é aquela colheita feita semanalmente. Se colhe 100 quilos, se colhe 50 quilos, de acordo com o que vai sendo pedido pelo mercado. Já no caso da mandioca, como vai toda para a indústria, ela é levada toda de uma vez. Então é um processo diferente, cada caso à parte, tá certo? Desde já, pessoal, agradeço a cada um de vocês por assistir esse vídeo. Peço que compartilhem, que se inscrevam no canal e dê seu joinha. Nos ajude a fazer esse canal crescer, para que eu possa mostrar mais com detalhes cada coisa que eu faço aqui nesse sítio, tá certo? Desde já, muito obrigado, agradeço mesmo, fique todo com Deus.